Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais da nossa linda química. Hoje a gente vai estudar algumas reações químicas, alguns tipos de reações químicas. Essa é a nossa semaninha 7. Vamos compartilhar a tela. Semana 7. O que é uma equação química? Primeiramente, a gente vai começar falando do básico o que compõe a nossa reação química. O que compõe a nossa reação química são equações químicas. A gente precisa ter o conhecimento da equação química para a gente entender o que está acontecendo na nossa reação. A gente vai estudar uma forma de balancear essas equações químicas aqui. Já vou passar um pouquinho mais para frente o método, as regras que a gente vai precisar seguir para conseguir balancear a nossa equação. Mas, primeiramente, a gente tem aqui equação química. O que ela é? Uma representação gráfica abreviada de uma reação química ou um fenômeno químico. Em todas as equações, a gente vai notar o quê? No primeiro membro, ou seja, antes da seta, a gente vai ter os reagentes. E no segundo membro, após a seta, a gente vai notar que tem os produtos. Uma reação simples aqui, formulação da água, hidrogênio, H2, mais oxigênio, O2, resultando em H2O. Só que vocês percebam aqui que tem duas moléculas de H2, uma molécula de O2, que vai resultar em duas moléculas de água. Então, ali, nesse exemplo que eu dei para vocês, o que compõe uma equação química? A gente tem as fórmulas, no caso H2O2 e H2O, que vão indicar as substâncias que vão participar da nossa reação, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Depois, além das fórmulas, a gente nota que tem coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? É esse número 2, o número 1, que não está representado aqui, e o número 2, que está aqui desse outro lado, acompanhando a água. Eles vão indicar a proporção de moléculas que vão participar da reação. O objetivo dos coeficientes é igualar o número total de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos. É o que eu já falei para vocês, que a mesma quantidade de elementos que entra é a mesma quantidade de elementos que sai. Beleza? Balanceamento das equações químicas. Como que a gente vai ter que pensar para balancear uma equação? A gente tem um exemplo, 3 moléculas de MnO2 mais 4 moléculas de alumínio, resultando em 3Mn mais 2Al2O3. Olhando para essa equação balanceada, o que a gente consegue notar? Que existem 3 átomos de Mn nos reagentes e 3 nos produtos. Então, aqui, esse número 3 está multiplicando o 1 que ficaria aqui embaixo. Vou pegar a canetinha para conseguir desenhar para vocês. Ó, esse número 3 está multiplicando o número 1 que a gente tem aqui embaixo. Então, a gente tem 3 vezes o Mn aqui, então, não tem mais nenhum Mn nos reagentes. Agora, olhando os produtos, a gente tem o número 3 aqui de novo, multiplicando o coeficientezinho, o índicezinho 1 do Mn. A gente observa também que tem 6 átomos de oxigênio nos reagentes e 6 nos produtos. Então, vamos olhar os reagentes. O número 3 aqui, de novo, vai estar multiplicando o índicezinho 2. Ai, meu Deus, esse barulho. Perdão, pessoal, eu estou perto da rua aqui e tá complicado. Voltando. Esse número 3 aqui, meu Deus, não para mais de fazer barulho.
Ok. O número 3 vai estar multiplicando o índicezinho que acompanha o oxigênio. Então, 3 vezes 2 vai dar o número 6 que ele falou ali. Agora, olhando os produtos, a gente tem o número 2 que está multiplicando o 3 aqui. Então, 2 vezes 3, a gente tem 6 átomos de oxigênio nos produtos também. Hoje a rua tá que tá, hein? E, por último, 4 átomos de alumínio nos reagentes e 4 nos produtos. Como que a gente vai ver isso? 4Al está multiplicando o número 1 aqui, o índicezinho 1 que acompanha o alumínio. 4 vezes 1, 4. A gente tem 4 átomos de alumínio nos reagentes. Agora, olhando os produtos, o número 2, que está aqui, vezes o 2, que é o índicezinho que está acompanhando o alumínio, é igual a 4. 2 vezes 2, 4. Então, a gente também tem 4 átomos de alumínio nos produtos. É isso que, quando a gente for analisar, for realizar um balanceamento, é o que a gente vai precisar olhar. A gente tem que ver, tem a mesma quantidade de átomos desse elemento nos reagentes e nos produtos? Se tiver, nosso balanceamento está certo. Se, sei lá, tem 3 átomos de oxigênio nos reagentes e 2 nos produtos, a gente tem que pensar um pouquinho mais, ver que malabarismo algébrico a gente vai ter que fazer ali para conseguir igualar as duas quantidades. Agora aqui, regrinhas práticas. Primeira regra, regra A gente vai ter que, para realizar um balanceamento, raciocinar com um elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro membro e uma vez no segundo. Por exemplo, se eu tenho oxigênio aparecendo uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos, a gente vai começar a pensar por ele. Eu tenho alumínio aparecendo uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. A gente vai começar a pensar pelo alumínio. Segunda regra, regra B. A gente vai preferir o elemento ou o radical que possua índices maiores. Então, tendo o índice maior, a gente vai começar a analisar por ele. Se ele aparecer uma vez nos reagentes e nos produtos e tiver o elemento ou o radical com índices maiores, a gente vai começar a analisar ele. Depois, regra C. Escolhido o elemento ou o radical, a gente vai transpor os seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes. A gente vai ver mais para frente como isso vai funcionar. E a regra D, quarta regrinha, a gente vai prosseguir com os outros elementos ou radicais, usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Então, a gente vai olhando as prioridades para depois ir olhando os outros exemplos, os outros elementos, e assim terminar de balancear. E geralmente, voltando aqui nessas regras, geralmente a gente prefere. Meu Deus, essa rua tá insuportável hoje. Geralmente, a gente prefere elementos diferentes de O e H. Depois que a gente olhou os elementos diferentes de O e H, a gente olha os hidrogênios e, por último, a gente olha os oxigênios. Geralmente, quando a gente balanceia todos os elementos diferentes de O e H, depois balanceia os hidrogênios, os oxigênios quase sempre já vão estar automaticamente balanceados. Continuando, temos um exemplo aqui. Al mais O2, resultando em Al2O3. A gente pode analisar aqui que esses elementos, essa equação não está balanceada, porque a gente tem um alumínio aqui, 2 aqui, 2 oxigênios aqui e 3 aqui. Então, qual que é a primeira regra? Raciocinar com o elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro membro e uma vez no segundo. Qual deles aparece uma vez no primeiro e no segundo? Tanto faz para o alumínio ou oxigênio. Porque aqui ele aparece uma vez, aqui ele aparece uma vez, e o oxigênio aparece uma vez aqui e uma vez aqui. Então, a regra A, tanto faz o elemento que a gente vai olhar.
Qual a regra B? A gente vai preferir o elemento que possua índices maiores. Então, olhando aqui, a gente vai preferir o oxigênio porque ele possui os índices 2 e 3, que são maiores que o alumínio. O alumínio tem índice 1 e índice 2. O oxigênio vai ter índice 2 e índice 3. Então, a gente vai preferir o oxigênio. Terceira regrinha, escolhido o elemento, a gente vai transpor os índices de um membro para o outro, usando como coeficientes. Como assim, vizinha? O que é isso de transpor os índices? Olha aqui, a gente tem Al mais O2, resultando em Al2O3. O índicezinho 2 do oxigênio, desse lado, vai virar o índice da molécula desse lado. Então, o 2, que é o índice do oxigênio, vai virar o coeficiente estequiométrico dessa nossa molécula. E o índice 3 dessa molécula, que é do oxigênio, vai virar o coeficiente estequiométrico dessa molécula de oxigênio. Então, isso seria o transpor os nossos índices, fazendo com que eles virem coeficientes. E a regra D? Prosseguir com os outros elementos usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Então, ali, falta acertar o alumínio. Então, desse lado, concordam comigo que ele já está definido a quantidade de alumínio que tem? Então, a gente tem 2 vezes Al2O3. Então, essa molécula já está ok. Então, o que a gente vai precisar fazer? Voltar no alumínio inicial e analisar qual vai ser o coeficiente que eu vou ter que colocar ali. Então, 2 vezes 2 é 4. Então, que número que eu vou ter que colocar de coeficiente do alumínio para que eu tenha 4 átomos de alumínio desse lado? O número 4, uma vez que o índice do alumínio desse lado é 1. Então, conclusão, a nossa equação inicial era essa, Al mais O2 resultando Al2O3. Após realizar todo esse balanceamento, a gente notou que ficou 4Al mais 3O2, resultando em 2Al2O3. Belezinha? Outro exemplo, CaO mais P2O5, resultando em Ca3PO4, 2. Concordam comigo que não está balanceado? Por exemplo, a gente tem um cálcio desse lado e a gente tem 3 cálcios desse lado. Então, essa equação já não está balanceada. Primeira regra, a gente vai raciocinar com o cálcio ou o fósforo, porque o oxigênio já aparece 2 vezes no primeiro membro. Lembra que a primeira regrinha é analisar o elemento que aparece uma vez no primeiro membro e uma vez no segundo? Então, nesse caso, a gente pode começar com o cálcio ou com o fósforo, que ele aparece uma vez no primeiro membro, uma vez no segundo, uma vez no primeiro e uma vez no segundo. Segunda regra, a gente vai preferir o cálcio, por quê? Porque ele possui os índices maiores, índice 3 e índice 1. O índice 1 do cálcio, índice 3 do cálcio, índice 2 do fósforo e índice 1 do fósforo. Então, o cálcio possui índices maiores. Voltando, regra C, o que a gente faz? A gente pega esses índices e transpõe os índices, fazendo com que eles virem os coeficientes estequiométricos. Olhando aqui embaixo, Ca aqui é o número 1, que a gente não representa, Ca1, O. Então, esse número 1 vai ser transposto para a molécula que possui o outro cálcio. Então, vamos ter uma molécula de Ca3PO4, 2. E aí, o índice desse cálcio, o 3, nesse caso, vai ser transposto para a molécula de CaO, ou Ca1O. Então, a gente vai ter 3Ca1O. Depois, a gente vai ter que... Perdão, pessoal, aqui não é alumínio. Aqui temos um errinho, vou alterar depois. Falta alterar o fósforo. Por quê? A gente já sabe desse lado quantos fósforos a gente tem, concordam comigo?
Esse número 2 aqui está multiplicando o número 1 que tem aqui. E esse número 1 aqui está multiplicando a quantidade de fósforos que a gente tem. Portanto, a gente vai ter 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Vamos ter 2 fósforos desse lado. Como a gente tem 2 fósforos daquele lado, a gente precisa ter 2 desse lado também. Mas olha aqui, a gente tem o índice 2 aqui já. Então, a gente só precisa colocar o índice 1 para falar que tá ok, que não vai precisar multiplicar por nenhum outro índice. Conclusão, a gente tinha CaO mais P2O5, resultando em Ca3PO4, 2. A nossa equação balanceada vai ser 3CaO mais 1. Nesse caso, a gente não colocou o índice. P2O5, resultando em Ca3PO4, 2. Olha aqui, a gente nem precisou olhar os oxigênios das nossas moléculas, porque já saiu automaticamente balanceado, que é isso que eu tinha falado lá logo no começo. Agora, entrando em reações químicas. O que são reações químicas? Elas vão poder ser classificadas de acordo com vários critérios. Alguns critérios que a gente pode classificar essas reações. Quando uma reação libera energia na forma de calor, ela vai ser chamada de exotérmica, que é o caso da queima do carvão. Carvão, composto de carbono, quando é uma reação de queima, é a reação com O2, então vai resultar em CO2 mais calor. Então, se essa minha equação liberar calor, ou seja, o calor estiver representado do lado dos produtos, a gente vai ter uma reação exotérmica. Agora, pelo contrário, se a reação de energia na forma de calor, ela vai ser chamada de endotérmica. Nesse caso, a reação do N2 com o oxigênio, ele vai precisar absorver calor para se transformar em NO. Nesse caso, balanceado, 2 moléculas de NO. Então, se o calor estiver representado do lado dos reagentes, é uma reação endotérmica. Recapitulando, reações que liberam calor, exotérmicas. Reações que absorvem calor são reações endotérmicas. Falando de reações de síntese ou adição, elas vão ocorrer quando 2 ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Por exemplo, nesse caso aqui, a queima do carvão. Carbono mais O2, resultando em CO2. Então, inicialmente, eu tinha duas moléculas juntas, separadas, que se juntaram formando uma outra mais complexa, nesse caso, o gás carbônico. Segundo exemplo, S mais O2, resultando no SO2. Eu tinha 2 moléculas diferentes que se uniram formando uma substância mais complexa. Outro exemplo, CaO mais H2O, resultando em CaOH2. A gente já estudou essa reaçãozinha. Então, a gente tem resultado em uma um pouco mais complexa. A reação de síntese, ela é denominada síntese total quando a gente parte de 2 substâncias simples, como no primeiro exemplo, no primeiro e no segundo exemplo, carbono, substância simples, oxigênio, O2, substância simples. Enxofre, substância simples, O2, substância simples. Então, toda vez que eu tiver 2 substâncias simples reagindo entre si, formando uma mais complexa, a gente chama de reação de síntese total. Agora, quando entre os reagentes houver no mínimo uma substância composta, como, por exemplo, o terceiro exemplo, a gente vai chamar de reação de síntese parcial. Por quê? A gente tem, CaO, a gente tem 2 elementos diferentes compondo uma única substância, então ela é uma substância composta. E a água também, 2 elementos diferentes compondo uma única substância, nesse caso, composta.
Então, a gente tem a reação de duas substâncias compostas unindo-se e formando uma outra substância um pouco mais complexa do que as duas anteriores. Então, reação de síntese total é quando substâncias simples reagem formando uma mais complexa. E reações de síntese parcial é quando substâncias compostas ou uma substância composta reage com uma substância simples, formando uma outra substância mais complexa. Continuando, reações de análise ou composição. Elas vão ocorrer quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias de estruturas mais simples. A reação de síntese ou adição tinham duas substâncias simples, formando uma mais complexa. A de análise ou decomposição vai ter uma substância complexa se transformando em substâncias mais simples. Por exemplo, HGO, ele vai se decompor em HG e O2, devidamente balanceado. KClO3 vai se dividir em KCl e O2. E CuNO3, vai se dividir... Meu Deus, gente, eu não dou conta dessas motos, não. CuNO3, vai se dividir e se transformar em CuO, NO2 e O2. Certas reações de análise ou de decomposição vão receber alguns nomes especiais. Pirólise, decomposição pelo calor. Na indústria também é chamada de calcinação. Como assim, vizinha? Eu tenho uma determinada substância e eu forneço calor. E aí essa substância se separa em duas ou mais outras. Então, a ação do calor ali naquela substância, para que ela consiga se transformar, se quebrar e formar estruturas mais simples, é chamada de pirólise ou, nas indústrias, de calcinação. Fotólise, lise, quebra. Então, pela luz. No exemplo acima, a gente também pode usar isso. Pirólise, piro é fogo. E lise é quebra. Quebra pelo fogo, quebra pelo calor. E embaixo, fotólise, fotoluz, lise, quebra. Então, a gente vai ter uma determinada substância complexa. Quando a gente incide raios de luz ali, ela vai se quebrar e formar estruturas mais simples. E a eletrólise, eletro, a gente lembra da eletricidade, lise, quebra. Então, a gente vai ter a decomposição pela eletricidade. Então, a gente vai ter uma determinada substância complexa. Quando a gente fornece corrente para essa substância, ela vai se decompor em estruturas mais simples. Então, esses são três nomes que... Gente do céu! Socorro! Então, esses são três nomes que são usualmente colocados em questões de vestibular. Agora, reações de deslocamento, ou reações de substituição, ou reações de simples troca. O que é esse tipo de exemplo, esse tipo de reação? É uma reação que ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, desloca da substância composta uma substância simples. Como assim, vizinha? Não entendi nada. Vamos ver o exemplo. Ferro reagindo com CuSO4 vai resultar em Cu mais FeSO4. A gente tem uma substância simples que vai reagir com uma substância composta. Então, o ferro vai reagir com essa substância e vai tomar o lugar do cobre, fazendo com que o cobre se torne uma substância simples e o ferro passe a participar da nossa antiga substância composta. Outro exemplo, ferro mais o ácido clorídrico. O ferro vai tomar o lugar do hidrogênio, fazendo com que o hidrogênio vire uma substância simples, e ele vai entrar no lugar do hidrogênio, fazendo parte da nossa substância composta, que no caso aqui é o FeCl2. Ok?
Reações de dupla troca ou de dupla substituição. Anteriormente, eram reações de simples troca. Então, agora, nesse caso, a gente tinha que uma substância simples reagia com uma substância composta. Agora, na de dupla troca ou dupla substituição, a gente vai ter dois compostos permutando entre si dois elementos ou radicais e dando origem a dois novos compostos. Por exemplo, NaCl mais AgNO3, resultando em AgCl e NaNO3. O Na vai entrar no lugar do Ag e o Ag vai entrar no lugar do Na. Então, a gente observa esses resultados aqui. Outro exemplo, FeS mais 2HCl. O 2 aqui é porque a gente teve que realizar o balanceamento. Olhando aqui, a gente vai analisar a regra do escorrega e assim por diante, referente às aulas que a gente já teve. Então, aqui, o ferro vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai entrar no lugar do ferro, formando esses dois novos compostos. E a própria reação de salificação, ou seja, reação de ácido e base, que a gente já viu, é um exemplo de reação de dupla troca. Lembra que eu falei que um ácido mais base resulta em sal e água. Então, aqui, o HCl reagindo com o NaOH. O H vai tomar o lugar do Na e o Na vai tomar o lugar do H, formando o sal, NaCl, e a água. Ou melhor representado aqui como H2O. Eu só coloquei desse jeito aqui para vocês analisarem, um pegando o lugar do outro. E pessoal, a nossa aulinha de reações químicas é essa. Espero que vocês tenham gostado. Estudem muito e até a próxima.